Fala galera, tudo bom? Professor Carlos por aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a aula é direcionada ao sexto ano, tema cartografia. E para estar situando vocês melhor, é no capítulo 2, da página 362 até a página 366, ok? E os objetivos da aula são o seguinte: desenvolver um pensamento espacial fazendo uso da linguagem cartográfica, possibilitar a leitura e a interpretação de uso de mapas e explorar os principais elementos de um mapa, como símbolos e outras coisas mais que nós vamos ver, ok? Vamos lá para a nossa aula. Bom, hoje vamos começar fazendo uma experiência. Vá lá, pega lápis, borracha, uma folha, pode ser de A4 ou a folha de caderno mesmo. Vamos começar hoje desenhando um mapa da sua casa. Vamos começar a desenhar as paredes, desenhar cada cômodo, quarto, sala, cozinha, banheiro. Vamos começar desenhando os móveis da nossa casa, o sofá, a televisão, a mesa, onde fica o armário, a mesa do seu computador. Vamos começar a planejar, a construir um mapa. Vou te dar um tempo, ok? Pause o vídeo e quando você terminar, a gente continua. E aí, já terminou? Bom, não sei se você sabe, mas você acabou de elaborar um croquis. O croquis é um termo utilizado pelos cartógrafos que significa rascunho. É um desenho com traços iniciais ou rudimentares, pode-se dizer, que é feito à mão e rapidamente e que serve para localização. Olha aqui um exemplo bacana de croquis que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, uma foto, essa aqui é uma praia de Búzios, e ao lado eu tenho o croquis dela, ó, a continuação feita em croquis, feito em desenho à mão. Isso significa que eu posso desenhar mapas a partir da minha mão e não vai estar errado, só vai estar em outra perspectiva. Mas o que é um mapa? Bom, um mapa é uma representação gráfica de características naturais ou sociais. Se ligue nisso que isso aqui é importante, ó. Características naturais ou sociais. E ela pode representar a superfície terrestre ou parte dela. Pode estar em grande ou pequena escala. Um mapa ela pode representar diversas partes do nosso planeta, como rios, montanhas, a fauna ou clima, ou características sociais, como cidades, estradas, campos. Esse exemplo aqui, ó, desse mapa que eu tenho aqui ao lado, ele é uma representação de elementos naturais. Ele está representando, ó, o rio Amazonas, ou os rios também da região norte. Elementos de um mapa. Existem certos elementos que são essenciais em um mapa. Esses elementos eles vão estar presentes em todos os mapas, seja esse mapa natural, seja esse mapa com características sociais, eles vão estar presentes, eles são obrigatórios. O primeiro elemento é o título, ele vai estar acima do mapa e ele vai estar indicando o que é o mapa, o que o mapa está representando. No nosso exemplo aqui que eu tenho ao lado, ele vai estar indicando, ó, a taxa de alfabetização das pessoas acima de 15 anos no Brasil. Esse é o título do mapa. O próximo elemento essencial de um mapa é a fonte. A fonte vai estar abaixo do mapa. A fonte vai estar indicando aonde que a pessoa que criou ou elaborou esse mapa, ela retirou essas informações. Bom, eu vejo que nesse exemplo nosso aqui, ele tirou essa informação do IBGE. E essa fonte é uma fonte muito confiável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O próximo elemento essencial é a rosa dos ventos, ou algum tipo de orientação, indicando norte, sul, leste e oeste. A rosa dos ventos geralmente vai estar à direita, ou na parte de baixo, ou na parte de cima, mas vai estar nos orientando em relação ao norte, sul, o leste e o oeste. Já o próximo elemento é a escala. A escala ela vai estar representada também sempre abaixo da rosa dos ventos e ela vai estar indicando o tamanho do mapa. Sobre a escala a gente vai aprender, vamos estudar mais dela na próxima aula, que a gente vai fazer alguns exercícios específicos sobre ela, ok?
O próximo elemento é a legenda. A legenda geralmente fica à esquerda do mapa e vai estar representado informações referentes a ele, nos ajudando a entender o que o mapa quer nos transmitir. Por exemplo, nesse exemplo aqui que nós temos, eu tenho, quanto mais claro, a taxa de alfabetização, ou seja, menor é essa taxa de alfabetização. E quanto mais escuro, maior é essa taxa de alfabetização. Olhando as informações da legenda e olhando o nosso mapa, eu consigo entender o quê? Que aqui na parte mais clara, a região Nordeste, é a taxa com pior nível de alfabetização do Brasil. Já a região Sul e parte da Sudeste e o Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso, são os melhores níveis de alfabetização do Brasil. E por último, eu vou classificar como elemento essencial de um mapa as coordenadas geográficas, os paralelos e meridianos, nos sinalizando aonde que a gente se localiza referente a esses pontos no nosso mapa. Símbolos cartográficos. O que são os símbolos cartográficos? Bom, os símbolos cartográficos, eles são desenhos que representam ou desejam representar determinado aspecto naquele mapa. Por exemplo, em um mapa eu posso estar querendo representar cidades, estados, eu posso estar querendo representar uma vila, ou um poço de petróleo, ou um porto, ou um aeroporto, um rio, um lago. Ou seja, dentro do mapa eu tenho diversos elementos que eu possa querer destacar. E os símbolos cartográficos, eles foram criados para poderem classificar, para poderem transmitir melhor a informação naquele mapa. O legal desses símbolos é que eles são universais. A maioria deles que eu consigo identificar no mapa aqui do Brasil, eu vou conseguir identificar do mapa lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, porque esses símbolos eles são universais. Olha só esse mapa, olha só como eu consigo representar os elementos através dos símbolos cartográficos. Em uma legenda eu vou estar demonstrando que os símbolos cartográficos e nele, aqui no mapa, eu consigo perceber aonde tem. Por exemplo, onde eu vou ter ouro, níquel, manganês, o ferro. Ou seja, esses elementos aqui eu vou conseguir representar melhor o meu mapa, indicar para o usuário do mapa onde que estão indicados cada elemento. E não só os elementos, eu também posso representar por cores. As cores aqui vão estar representando as regiões. Região norte está mais clarinha, região nordeste um cinza um pouco mais escuro, já um cinza intermediário é o centro-oeste, o cinza um pouco mais escuro já é a região sudeste, a região sul é representada pelo cinza bem mais escuro. Então repare que não é apenas os símbolos cartográficos que vão estar demonstrando ou trazendo informação para o usuário, mas também as cores. Quando você vê a cor azul no mapa, o que você logo pensa? É a água, ou é o mar, ou é o oceano, ou é um lago, ou é um rio. Por quê? Isso já está dentro da gente, a gente consegue perceber esses símbolos cartográficos no nosso dia a dia, a gente utilizar os mapas, tanto na escola, quanto o mapa que apresenta no jornal para demonstrar a meteorologia e tudo mais. Representações da Terra. Bom, existem diversas formas de eu representar o nosso planeta através dos mapas. Eu posso estar representando através de um globo terrestre, ou de um plano esférico, ou de um mapa digital, não importa. A representação da Terra ela vai ter diversas formas de ocorrer. Eu vou estar falando aqui de 3. Não existe somente essas 3, mas essas 3 são as mais usuais hoje em dia. Então eu vou estar comentando somente sobre elas, ok? O globo terrestre. Bom, o globo terrestre ele reproduz de forma aproximada o nosso planeta.
pelo formato dele ser parecido com o formato da Terra, ele acaba apresentando poucas distorções em sua formatação. Mas todas essas representações possuem pontos positivos e pontos negativos. Vamos a ela. O primeiro ponto negativo é o que? É que ela oferece poucos detalhes da superfície. Eu não consigo, por exemplo, representar um rio, representar uma cidade, representar ruas ou rodovias. Por quê? Porque geralmente um globo terrestre ele não é muito grande. Então eu não consigo criar com a riqueza de detalhes que às vezes a gente quer representar. Então o globo terrestre peca nesse sentido. Outro ponto negativo que eu posso destacar no globo terrestre é a sua visualização. Por exemplo, eu só consigo visualizar um lado do globo terrestre. Eu não consigo visualizar todo o planeta, todos os países, todos os continentes de uma única vez. Eu tenho que ficar girando ele. Claro, acaba sendo natural, mas isso, quando a gente quer fazer um estudo mais aprofundado, acaba atrapalhando. Então vamos recapitular. Ponto positivo, é a melhor representação que eu tenho do planeta. Pontos negativos, eu vou ter pouco detalhe e visualização limitada. O planisfério. Bom, o planisfério é um mapa que representa a superfície da Terra em um plano. Ou seja, eu pego o globo terrestre e vou desenhar todo ele em um plano. Ele também possui os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Vamos lá. Primeiro ponto positivo. O ponto positivo é que eu consigo ver todos os continentes de uma só vez. Eu consigo perceber e identificar todos os continentes sem ter que ficar girando ele. Mas ele apresenta um ponto negativo. Ele apresenta grandes distorções. Por quê? Aqui, nas baixas latitudes, eu não tenho tanta distorção. Mas aqui, nas altas latitudes, no qual no planisfério esse pedaço aqui é pequeno e eu vou ter que desenhar ele todo quadrado, eu vou desenhar o que? Grande, vou ter grandes distorções nas altas latitudes. Então ele vai sempre apresentar esse problema. Então eu tenho ponto positivo. De representar toda a superfície da Terra, mas eu tenho esse ponto negativo que vai apresentar grandes distorções. Bom, já os mapas digitais são os mapas que nós mais utilizamos nos dias de hoje. Por exemplo, são fotografias aéreas ou imagens fornecidas por satélites artificiais. Esses mapas eles são muito mais precisos do que qualquer outro mapa que um cartógrafo pode desenhar. Eu posso, por exemplo, nesse mapa aqui de cima aqui, representar todas as ruas de São Paulo de forma muito mais precisa, dizendo qual que é maior, qual que é menor, aonde que vai entrar. E esses mapas eles são muito utilizados por GPS. Já esse mapa aqui, eu consigo representar o relevo do Rio de Janeiro apenas com essas informações digitais. O exemplo melhor que eu tenho é esse aqui, do Google Maps ou o Google Earth, que é o Google que apresenta as imagens da Terra, do nosso planeta, com fotos por satélite. Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem do mapa, e eu tenho o mapa de São Gonçalo representado. Eu consigo ver aonde que tem casas construídas, essa mancha cinza aqui, são tudo casas, ruas, Alcântara, que é mais ou menos por aqui, o ponto mais cinza de todos. Eu tenho as áreas que ainda não estão, eu tenho poucas áreas povoadas, que são as áreas mais verdes, que geralmente aqui, Santa Isabel, fica mais ou menos aqui, Santa Isabel, esse cantinho. E, ou seja, através desse mapa eu consigo perceber como que de fato é o nosso planeta, através dessas fotos por satélite. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigado. Caso tenha dúvida, volte um pouquinho o vídeo, reveja novamente a explicação. Se ficou alguma dúvida, vá lá na nossa sala virtual e coloque lá. Ok? Não fique com dúvida. Hoje o vídeo foi curtinho porque esse assunto precisa ser digerido aos poucos. Ok? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.